Pronto. Olá, Cássia, tudo bem? Boa noite. Oi, Tiago, boa noite, tudo bem? E você? Tá conseguindo me ouvir bem? O som tá ótimo, a imagem tá ok, tá bom? Cássia, quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Estamos muito felizes aqui. Eu tenho certeza que você vai enriquecer demais aqui o nosso evento. Então, Cássia, o palco do Palestrante Águia é todo seu. Fique à vontade, tá bom? Obrigado, Tiago. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, né? A gente que fez essa conexão aí de Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem sido uma bênção e só gratidão mesmo. Tá ótimo, Cássia. Nos ajude aí enriquecendo o nosso evento com o seu conhecimento, tá bom? Fique à vontade. Obrigada. Oi, gente. Então, meu nome é Cássia, né? Como já falei aí, sou psicóloga e hoje, atualmente, estou morando aqui no Espírito Santo, mas eu sou paulista, tenho 35 anos, né? Tenho uma história aí de muita resiliência, que é a palavra que eu quero iniciar aqui a conversa com vocês. Então, assim, eu venho de uma família cristã, né? Cresci num lar evangélico e a gente vai passando por situações na vida que a gente não imagina, né? Aonde vamos chegar. Então, a palavra resiliência é uma palavra que me define muito. Eu estava acompanhando o Tiago falando a respeito, né, de uma alavanca, né? Eu chamo de uma mola, né? Uma mola propulsora, aquilo que nós buscamos dentro de nós para nos impulsionar, né, a estar a estar de pé, de frente a tantas coisas que passamos na vida, né? Então, assim, eu passei por um divórcio muito doloroso e hoje eu quero falar com mulheres, com homens também. Eu sei que vamos alcançar esse público que talvez estejam aí passando por situações e que eu possa compartilhar de alguma forma como eu consegui vencer, né? Então a resiliência para mim hoje nós chamamos, tem esse nome, mas eu sempre conheci ela como fé, né? A fé é a base da minha estrutura. Então foi Deus que me manteve de pé. E passei por um divórcio muito sofrido, muito difícil, né? Um casamento de quase 15 anos. Desse casamento tive uma filha e passei por uma traição, onde fiquei muito exposta na minha cidade, onde eu morava, em São Paulo. E nisso eu me saí de São Paulo, vou tentar ser breve, porque o tempo é bem corrido, e saí de São Paulo e vim para o Espírito Santo. E cheguei aqui com aquela sensação de, né, o que, que vai ser de mim? Né? Não conhecia ninguém, só tinha minha irmã aqui, então era pouco, né? Então, assim, tinha acabado de me formar, então eu estava num lugar desconhecido. E aí a gente pensa, agora vamos recomeçar. Passou-se um tempo, me reestruturei financeiramente, consegui um emprego, né? Deus abriu uma porta para eu poder cuidar de mim, da minha filha, numa cidade estranha. E aí me lembro que eu fui, né, até um determinado local para poder conseguir um auxílio da cidade, aquela coisa toda. E chegando lá, eu conheci alguém que estava precisando de uma psicóloga. E eu totalmente destruída, sabe, internamente, porque quando você passa por um processo doloroso de divórcio, de traição, de exposição, você se, se despedaça, né? As suas emoções ficam ali descontroladas, e por mais que ainda tem aquela cobrança, sabe? Ah, poxa, mas eu sou psicóloga, eu não posso me descontrolar, eu tenho que estar com as minhas emoções tudo certinho. A gente tem essa cobrança, né, de nós mesmos como profissional. Mas somos seres humanos acima de qualquer outra coisa e passamos por situações. Então, eu cheguei e conheci a pessoa e a pessoa estava precisando de uma psicóloga e foi aonde eu consegui um emprego e aí consegui me estabilizar. Quando eu pensei que estava tudo caminhando, conheci uma pessoa novamente e aí me casei novamente. Porém, essa situação, né, quando você está passando aquele momento de luto, de fragilidade, talvez você não consegue ver as coisas com tanta clareza. E aí entrei numa relação é, e tive um bebezinho, me casei novamente, tive um bebezinho. E quando meu bebezinho estava por volta de 6 meses, mais ou menos, meu esposo veio a falecer.
Então, eu novamente me vi numa situação de, meu Deus, e agora, né? Antes estava eu, mais a minha filhinha, e agora estou com um bebezinho, e numa situação totalmente diferente e tão dolorosa quanto, né? Porque o divórcio é um luto e a perda de uma pessoa também é um luto, né? É muito, muito parecido aí, as dores são bem parecidas, né? Porque quando você perde alguém, você passa por um processo de luto. E quando você se divorcia também, porque você construiu tudo aquilo na tua mente, né? Aquele castelo que a mulher ela coloca, é, aquele sonho de infância. Então, quando ela passa por esse processo de traição e de divórcio, aquilo se desmonta tudo. Então, a mulher ela tem que buscar ali força de onde ela não tem para poder se restabelecer. Então, foi assim. E aí, a minha resiliência, que eu chamo de fé, né? Que é essa capacidade. Eu tenho a resiliência como uma borracha, sabe? Que você se estica ela assim, estica e ela depois ela volta, né? À forma original. Então, eu me considero uma pessoa resiliente, porque você ter a capacidade de se levantar, mesmo quando a vida vem de frente com você e te, né, dá aquele baque. Mas aí você pode perguntar, mas poxa, Cássia, para você foi fácil, né? Você é psicóloga, você estudou e você tem as técnicas para poder sair dessa situação. Sim, nós conhecemos as técnicas de como sair de um luto, né? De forma saudável, de como passar por um processo de divórcio. Mas isso daí são técnicas, mas quando nós vivenciamos, é diferente. Quando nós vivenciamos, a gente sente na pele, né? Então, assim, a fé foi a base de todas essas coisas. Deus foi a base de tudo na minha vida para eu conseguir estar de pé, tá? E assim, o processo é doloroso. E aí você me pergunta, Cássia, como que você conseguiu se levantar? Primeira coisa, né? A nossa mente, ela é um campo, né? Um campo de batalha que você tem que lutar contra ela todos os dias. Então, não é aquela coisa, hoje eu estou bem, eu lutei contra a minha mente e daqui a um mês eu vou lutar de novo. Não, é todos os dias. Então, assim, a nossa mente, ela tem a capacidade de... É aquela luta, sabe? Constante, é o seu interior, é aquela luta contra você mesmo, que são as crenças limitantes, né? Que que está na tua cabeça, que você vai, muitas das vezes, você escuta porque você ouviu isso a vida toda, que você não é capaz, que você não vai vencer, que você está passando por isso porque talvez você merece. Então, certas coisas que nós vamos cultivando, né? E a religiosidade, a religião, ela também dá uma aprisionada, sabe? Porque como eu falei, você vem de uma família cristã, pequenininha, você cresceu ali, então você acaba criando aquele castelo na tua mente, como que vai ser, né? Aquele casamento perfeito, aquela família ao redor da mesa, enfim, você cria isso. Então, para você desconstruir de tudo isso, há um processo muito doloroso, porque você precisa, primeira coisa, se perdoar, né? A gente fala assim, poxa, eu tenho que perdoar quem me machucou? Tem. Mas primeiro você precisa se perdoar. Porque quando você se perdoa, você entende que você passou por algo e que você está aprendendo com aquele algo. Então, é você entender que você está passando por uma situação que você precisa aprender com aquela situação. Então, se você questionar por que que eu estou passando por isso, né? Ah, minha vida nada dá certo. Esses pensamentos só vai cada vez mais te derrubar, te colocar dentro de uma caixinha onde você não vai mais querer se relacionar, não vai mais confiar em ninguém, porque você talvez pensa que não é merecedora de um amor verdadeiro, de uma família, de ter alguém do teu lado para te apoiar. Então, primeiro passo é se perdoar, esquecer o passado, deixar o passado, né? Deixar para trás e entender que foi um aprendizado tudo isso. E quando você entende isso, você passa a conhecer o que você está sentindo naquele momento, sabe? A entender, né? Eu estava acompanhando o Tiago falando que
às vezes não é só a disciplina. Realmente, eu concordo com ele, não é só a disciplina, porque você tem que querer sair daquele lugar. Às vezes, você vai olhar para o lado e não vai encontrar ninguém. Às vezes, você não vai encontrar a tua família, teus amigos, pessoas que você acreditava que estariam do teu lado naquele momento, sabe, de dor. Muitas das vezes é só você e Deus. Então, você precisa, sim, dessa mola. Buscar essa mola propulsora aí que está dentro de você, para que você venha sair dessa situação e tirar um aprendizado disso tudo. E entender que você passou por isso por algo maior, sabe? Um propósito que você vai poder ajudar outras mulheres. E aí eu comecei a me perguntar, nossa, eu sou psicóloga, eu já tenho, né? Já ajudo mulheres a se levantarem e agora com essa experiência, com essa percepção tão, tão íntima, né? Que eu passei, eu consigo ter mais empatia ainda com as pessoas as mulheres que estiverem passando por uma relação abusiva, por uma relação de traição, enfim. Então, para a gente aqui não perder aqui o contexto, você precisa se perdoar, porque o perdão vai te libertar. O perdão vai fazer você abrir espaço para algo novo entrar. Porque enquanto você está ali remoendo aquela situação, se perguntando por que comigo? Poxa, mas eu gostava tanto da minha família, poxa, mas era tão perfeito, será que era? Ou só isso só estava na tua cabeça? Então, isso é uma coisa que nós vamos nos desconstruindo, sabe? Tudo aquilo que nós construímos ao longo desses anos da história, ao longo do que foi ensinado para nós, nós temos que desconstruir. E essa desconstrução é muito dolorosa, tá? Essa desconstrução é muito dolorosa porque é a mesma coisa você, um exemplo prático, você aprende a andar e de repente alguém fala para você, olha, a partir de hoje você não vai andar mais, né? Então, assim, como assim não vou andar mais? Então, é uma desconstrução. E, na verdade, quando você entende que a vida é uma eterna desconstrução, nós estamos nos desconstruindo todos os dias e nos reconstruindo todos os dias. Então, estamos aqui nesse mundo por algo. É entender por que eu estou aqui, por que eu vim para esse mundo, qual que é o meu propósito. Né? Ninguém está aqui em vão. Então, assim, hoje eu consigo entender e ajudar outras mulheres a passarem por esse processo de forma é, mais empática, né? Porque a dor existe. E assim, às vezes nós, quando nós viemos de um lar cristão, nós achamos que não podemos sofrer, que a psicologia não vai ser útil em situações, ainda tem esse preconceito, né? Esse preconceito ainda é muito claro, mas nós precisamos sim. E quando nós entendemos que a psicologia é o nosso dia a dia, é nossas relações com nossos familiares, com nosso esposo, com nossos filhos, sabe, nossas relações sociais, nós conseguimos a, a nos manter, sabe, de forma mais eficaz, mais clara, entender os processos. Então, assim, hoje eu trabalho num projeto, um projeto social. Hoje ele é online, né? Onde eu estou com várias mulheres de vários lugares, que eu trabalho a tríade dela. O que seria isso? Mente, corpo, né? E alma. Eu acredito que quando a mulher, eu falo da mulher porque é o meu alvo, mas com certeza o homem também, sabe? Quando ele está alinhado, esses três pilares, ele, ele é imbatível. Se ele tiver com a mente dele focada, sabe? Se ele estiver ali com as emoções dele totalmente controlada, né? O autoconhecimento dele em dia, porque, gente, autoconhecimento é tudo. Nesse processo, por mais que eu passei a faculdade toda, estudei, mas eu vim a me conhecer, foi nesse processo, sabe, de muita dor. Foi onde eu voltei para dentro de mim mesma e comecei a estudar mais,
a conhecer mais as minhas emoções, a entender mais o que era cada coisa, sabe? Em cada momento. Então, é importantíssimo. O autoconhecimento é importantíssimo. A inteligência emocional, né? Hoje, nós precisamos investir muito nesse lado, porque cada vez mais daqui para frente, a tendência é só as coisas ficarem mais difíceis. As pessoas estão cada vez mais frias, mais distantes. Então, nós precisamos nos conhecer para a gente poder se portar diante das nossas relações. Quem vamos ser nós naquela relação, naquela situação, né, naquele determinado momento? Então, quando você se conhece, você se transforma. Você tem domínio próprio, que é o domínio das suas ações, das suas emoções, das suas vontades. Você aprende a dizer não, né? Então, esse projeto, eu trabalho com essas mulheres essa questão. Então, a resiliência entra também para elas entenderem que elas precisam ser igual a uma borracha, se permitir se esticar, mas voltar à sua forma normal, porque isso vai acontecer, né? E a vida, ela é cheia de altos e baixos. Quando a gente entende que nós podemos sim sofrer, podemos chorar, podemos ficar triste, e podemos sim ficar dentro do quarto um dia, 2 dias, 3 dias, se permitir a sofrer aquela dor, sabe? Mas entender que aquela dor ali é passageira e você se levantar. O que você não pode é ficar prostrado. Você precisa entender que está vivendo isso, mas se levantar, tá? Então, temos que desconstruir de achar que nós temos que ter uma vida perfeita. Não, meu casamento tem que ser perfeito, minha família tem que ser perfeita, meu emprego tem que ser perfeito. E aí aquela expectativa que nós geramos nas pessoas e nas relações, né, de trabalho, nas relações familiar, enfim, todas as relações que nós temos, precisamos parar de colocar toda essa expectativa. Então, isso tudo que eu ensino para essas mulheres, onde elas colocar a fé delas em prática, tá? E entender que precisamos olhar não só o que estamos vendo, mas ter esperança, olhar além, sabe? Porque as coisas acontecem para nos destruir, né? Mas quando nós olhamos além, então nós podemos entender que amanhã vai ser melhor. Precisamos acreditar nisso, porque o dia que nós deixarmos de acreditar que o amanhã vai ser diferente, nós vamos perder o sentido. E aí sim, nós vamos querer entrar dentro de um quarto e não vamos mais querer sair dali. Mas sair por quê, né? Então, temos que acreditar, sim, que existe algo melhor. Então, esse projeto é fantástico. Estamos com esse projeto online, né? E já estamos aqui trazendo para o presencial, aqui na nossa cidade também. Está tendo muita adesão, muitas mulheres sofrendo, tá? Em relações abusivas. Então, como eu consegui superar isso? Hoje eu acolho essas mulheres para que elas também consigam sair dessa situação, sabe? Então, a arte do perdão, né, que eu vim falando para vocês um pouco antes, que quando você deixa tudo para trás, você se permite a pular de nível, né? Você vai subir de nível. E é tão libertador que você esclarece muitas coisas. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou perdoar, mas e se eu perdoar, eu tenho que trazer para minha vida, como que vai ser? Aí fica a seu critério. Se você quer trazer essa pessoa de volta, você pode perdoar apenas para você se ver livre de você mesmo, sabe? Não livre da pessoa, mas é livre de você mesmo. Porque quando nós cultivamos rancor, ódio, mágoa, não é a outra pessoa que se destrói, somos nós mesmos. Então, quando você libera perdão, você se liberta, né? Eu queria até pedir o Tiago. Tiago, entra aí, Tiago, para a gente bater um papo. O Tiago estava falando a respeito da mola propulsora, né? De uma alavanca. E eu acredito muito nisso, que isso internamente, né? É aquilo que nós precisamos, essa mola que
que nos joga, né, para frente. Então, assim, eu achei muito interessante, mudei o nome um pouquinho aí, e que eu também uso muito essa questão interna, essa força interna que nós precisamos ter para poder vencer, vencer na vida, vencer no cotidiano do dia a dia, sabe? O que a gente observa é o seguinte, Cássia, a disciplina ela é super importante para você conseguir organizar a sua vida. Mas para você sair, por exemplo, de um relacionamento abusivo, para você poder sair de uma situação que você está inconformado com aquilo, você vai precisar de uma alavanca. E muitas das vezes só a disciplina vai te manter ali como que escravo daquele sentimento, né? Escravo daquelas emoções, mesmo você sofrendo, porque a pessoa às vezes ela é disciplinada mais para fazer aquilo que faz ela sofrer. Então tem pessoas que elas botam toda a força e energia em algo que está fazendo elas sofrer por dentro, para poder agradar Sim, o sim. outro, o que que vão falar, se eu sair dessa situação, o que que vão falar de mim. Então, às vezes, a Isso, preocupação que as pessoas têm com relação às opiniões de fora faz com que as pessoas se escravizem em determinadas situações, que se elas usarem uma alavanca, é o seguinte, por exemplo, eu posso me tirar dessa situação porque lá na frente o meu resultado vai ser esse, esse, esse. E é aí que entra é, um psicólogo acompanhando, entra um terapeuta, entra as mentorias para quem precisa de um mentor. Às vezes a pessoa sozinha ela não consegue ter essa alavanca para poder pedir sair. ajuda, né? O profissional Porque já ela ajuda não ela. tem essa percepção, né? Que ela precisa de ajuda, ou muitas das vezes ela sabe que precisa, mas por crenças, por questões religiosas, acha que não é necessário, né? Aqui eu vim citar da fé, mas a fé, ela não vai tirar ali a presença de um mentor, de um psicólogo, de um terapeuta, porque tem situações que, quando estamos naquele momento, a gente não vê, não enxerga, como se tivesse uma venda nos olhos, né? E aí, quando nós pedimos ajuda, a outra pessoa que está de fora, uma pessoa com técnica especializada para nos ajudar a sair daquele momento. Então, é abrir a mente também. A questão religiosa também, Tiago, eu vejo que aprisiona muito, né, as pessoas. Eu tinha muito disso, tanto que eu me lembro quando eu fui escolher o curso de psicologia, meu pai ficou em choque. Ele falou: "Minha filha, mas isso daí, você vai mexer com isso, não é de Deus", sabe? Então ainda tem muito, muito preconceito. Por mais que hoje parece que não tem, mas tem muito preconceito ainda. Mas que é, como diz eles, é tudo espiritual e não é espiritual. Muitas coisas que, igual você falou, precisa dessa alavanca, precisa da ajuda, são são ganchos, né, que você vai puxando ali, ajuda de um, ajuda de outro, e para poder você se levantar e sair da situação. E tem até uma palavra na Bíblia que fala, né? O meu povo, que o próprio Deus fala, o meu povo sofre por falta de sabedoria, ou seja, por falta de Sim, conhecimento. Então, muitos cristãos hoje, às vezes, estão aprisionados, até mesmo dentro da igreja, porque, por exemplo, eu tenho a minha fé em Deus, eu não preciso estudar. Eu tenho a minha fé em Deus, não preciso isso, trabalhar. Ou seja, é só orar que vai bater alguém na porta, vai te entregar uma maleta com R$ 1 milhão, alguém vai falar, olha, Deus mandou te entregar essa empresa, olha, Deus quer dizer então que Deus manda entregar o fruto e não a semente? Pelo menos até onde eu sei, Deus entrega a semente nas suas mãos, ó, Cássia, vai lá e planta. Eu vou te ajudar a isso, regar e lá na frente vamos colher os frutos juntos. Ou seja, a pessoa e Deus cria essa parceria, ou seja, Deus é parceiro, Deus não é o nosso empregado. Pelo menos é a isso visão que aí. eu tenho. Então, eu não Sim, paro da de minha plantar vida as minhas assim. sementes, até porque também tem outra palavra que fala que se você plantou a sua semente na parte da manhã, volte a plantar à tarde. Se você plantou à tarde, volte a plantar à noite, porque você não sabe qual a semente vai dar fruto. Então, ele está nos ensinando o Exatamente. seguinte: a plantação é de vocês. Eu vou ser quem vou regar, mas a plantação é com vocês. Eu já dei a terra, eu já dei o sol, eu já dei o ar, eu já dei a chuva, eu já coloquei tudo nos seus devidos lugares. Agora vocês têm que saber realmente plantar para colher aquilo que vocês tanto desejam, né? Exatamente, Thiago. É isso mesmo. E é engraçado que, assim, é interessante que, se você for trazer, for linkar, né, as pessoas, às vezes, elas ainda estão com a mente fechada a respeito disso, porque eu vejo que Jesus era o maior psicólogo, foi o maior psicólogo de toda a história. Aquela pessoa que acolhia, que tinha empatia,
pelos os menos favorecidos, né? Então, infelizmente, o sistema religioso, não Jesus, mas o sistema religioso, ele aprisiona muitas pessoas. Existem muitas mulheres que estão em relações abusivas, né, dentro do sistema religioso, porque acha que só pode se divorciar se ficar viúva. E ali elas estão sofrendo, estão se definhando, sabe? Muitas delas pensando em suicídio, né? Então, assim, é muito sério. Então, tanto que esse projeto que eu tenho com as meninas, que é o projeto Tríade, que é corpo, alma, né, mente, a gente, para trabalhar esses três pilares e abrir a mente delas para elas entenderem que elas são capazes de muito mais. Não só aquilo que colocaram para elas desde pequenininhas, que elas têm que casar e viver aquele castelo ali que, na verdade, só existe dentro da cabeça da menina que casa ali, né? Pensando aqui. No menino também, né? Nós sabemos que existem muitos homens também que também vivem uma situação assim, de forma oposta. Então, o sistema religioso vem a oprimir. E eu quero trazer essa visão, sabe? Abrir a mente das mulheres para se transformar através da psicologia, da palavra, da Bíblia, do conhecimento, do empoderamento de forma positiva, a visão da Bíblia. E é essa a minha missão. Eu acho que eu entendi que esse é o meu propósito aí. E tudo que eu passei, né, foi o divórcio, foi o luto, foi toda aquela situação. Muitos momentos eu consegui identificar várias situações, síndrome do pânico, crise de ansiedade no meio desse meu processo, sabe? Então, o conhecimento, ele te transforma. Talvez se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu não tinha conseguido também. A fé, com certeza, mas o conhecimento também foi base para tudo isso, para eu conseguir me levantar e estar de pé. Porém, é uma batalha constante, é todos os dias a batalha contra nós mesmos, contra o nosso próprio eu. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender, que eles acham que existe um passe de mágica, que existe uma receita, mas não tem. A receita é todos os dias você se voltar para dentro de si, saber onde você quer chegar e criar, traçar metas, né? E se levantar. Mesmo que você sem força, mas se levantar, não pode ficar prostrado, mesmo que for rastejando. Mas tem que ir. É aquele negócio, né, Cássia? Quando a pessoa ela tem uma visão de onde ela deseja chegar, o primeiro passo é ela saber onde ela está. Por exemplo, se eu estou no fundo do poço, ótimo, estou no fundo do poço. Eu reconheço o meu estado atual, não quer dizer que eu estou conformado, quer dizer que eu estou reconhecendo e sei Entendeu, onde eu né? estou e Está buscar agora entendendo, uma visão ampla do que eu preciso fazer para sair dali. Só que isso quando a aí. pessoa está cega, está vendada de tantos problemas, é conta para pagar, é o gás que acabou, é a luz que venceu, e não sei quem que está ligando, e mais não sei o quê, e o filho, e o colégio que não conseguiu, e vai voltar às aulas, e tem que ver material de filho, ou seja, a cabeça, principalmente da mulher, Muita pressão. fica essa bomba, né? Fica essa pressão. Então, por Isso. exemplo, por que muitas pessoas vão para a depressão? Por causa do excesso de pressão. Só que antes de elas entrarem em um estágio de depressão, elas entram num estágio de ansiedade aflorada, que é onde muitas agem pela emoção, pelo impulso, né? Isso. Aceitam entrar em relacionamentos abusivos porque elas têm uma pendência emocional de sempre se colocar em relacionamentos assim, sem usar o racional. E lá na frente as consequências acabam se repetindo, como já foi nos últimos relacionamentos, porque é um padrão de comportamento que elas repetem como se fosse uma compulsão à repetição de situações que ela já vivenciou, elas sabem que vão sofrer novamente, só que é aí que entra fortemente esse projeto que você está fazendo, está de parabéns, e outras mulheres também que estão com esse foco de ajudar mulheres, que é trazer essa reeducação mental para todas as mulheres que Isso. precisam realmente ter essa clareza, alguém que vai tirar a vida dos olhos delas, com palestras, com treinamento, com mentorias, com consulta, para que essas mulheres tenham essa visão. Elas não precisam se colocar na mesma situação se elas se reeducarem. É a mesma coisa uma pessoa, Isso. quando ela quer emagrecer, não adianta ela continuar indo para a padaria comprar aquele pãozinho da tarde. Ela quer emagrecer, tem que pagar o preço. Tem que mudar agora a rota. Era na padaria, agora eu vou entrar no sacolão. Eu preciso Isso mudar aí. a rota, eu preciso me reeducar a minha alimentação, porque só o treinamento,
não vai resolver. Eu preciso também agora buscar outras coisas que vão somar para a minha mudança. Então, se a pessoa quer mudar a mentalidade dela, ela tem que buscar ajuda com quem tem um conteúdo para dar, com quem tem a informação. Então, queria te dar os parabéns, que tenho certeza que esse projeto aí já já vai estourar em todo o Brasil, que vai ajudar muitas mulheres. Amém. Nós temos aqui outras mulheres também que estão fazendo esse movimento, com esse objetivo, com esse foco. Então, mais uma vez, quero te dar os parabéns, Cássia, por aceitar o nosso convite, o desafio de estar aqui com a gente, entregando seu conteúdo. Tenho certeza que você impactou e vai impactar muitas pessoas, porque o nosso vídeo aqui vai ficar gravado, tá bom? Queria que você deixasse uma mensagem aí para fechar, para essa mulher que está desanimada, pensando em desistir, talvez ela não estava vendo saída, estava querendo fazer uma besteira da própria vida. Qual é a sua mensagem para ela? Então, Tiago, eu que agradeço por estar aqui. Você tem sido aí uma águia na minha vida, e você sabe. Então, o que eu tenho a dizer para essas mulheres? Coloque fé na frente, sabe? Olhar para o amanhã e acreditar que existe esperança. E pedir ajuda, sabe? Não achar que consegue sozinho. Às vezes a gente pensa que sozinho vai conseguir, mas além da fé, nós precisamos de ajuda de pessoas humanas aqui na Terra. Talvez até para dar um abraço, sabe? Para nos ouvir, um ombro para chorar. Então, assim, não se afogue. Não se afogue aí sozinho. Pede ajuda, porque você vai conseguir sair desse lugar, assim como eu consegui sair de relações abusivas e passar por um processo de luta e vencer, você também consegue. Eu não sou diferente de você. Então, você vai conseguir sair desse momento aí e sempre guarda essa palavrinha, a resiliência, né? Que você seja aí como uma borracha, que ela estica, mas que ela volta em uma forma natural, a sua forma natural. Então, você é assim, eu sou assim, o ser humano é assim. E nós vamos conseguir, você vai conseguir. E tamo junto. Entra lá no grupo lá do meu Instagram, tem o link da bio lá. O grupo é gratuito, se você quiser entrar lá, precisar de ajuda, nós estamos lá para te ajudar. Tá bom? Tiago, muito obrigado, só gratidão mesmo, que Deus te abençoe, que você, ó, vai para o mundo, e você é águia, e está fazendo um monte de águiazinhas aí, eu sou uma, e estamos juntos, tá bom? Muito Tá obrigado mesmo, ótimo, só Cássia. Nós gratidão. que agradecemos aqui a sua participação, tá bom? Fica com a gente aí, dá uma olhadinha depois lá nos comentários lá, o pessoal comentou bastante lá, tá? Então tá bom. Tchau, 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 abraço. Cássia.